Quando é que foi a última vez que você se deu um presente ou comemorou de uma maneira bem forte uma conquista, uma meta atingida? Seja muito bem-vindo e hoje eu quero falar de um tema que eu estou sentindo falta, na verdade, nas pessoas. A escassez de comemoração. Eu percebo hoje em dia, principalmente nas visitas que eu faço nas empresas, com muitas pessoas com quem eu converso, que as pessoas estão trabalhando, estão colocando muita energia no seu trabalho, na sua empresa, enfim, nas coisas que se dispuseram a fazer, mas está faltando um temperinho, está faltando o tempero da comemoração, da celebração, né? Parece que muitas vezes a gente entra num piloto automático de só trabalhar, de viver um dia após o outro, esquece que a vida é feita de momentos, né? De pequenos momentos de celebração que fazem toda a diferença. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo para contar a experiência de uma palestra que eu dei uma vez, para uma rede de restaurantes. E essa palestra ela foi direcionada para as pessoas mais simples, os atendentes da loja, os caixas, enfim, pessoas que trabalhavam ali na operação dessa rede. E nessa palestra eu fiz exatamente a pergunta que eu iniciei esse vídeo hoje. Quando foi a última vez que você se deu um presente ou comemorou uma conquista, uma meta pessoal, E sempre que eu faço essa pergunta, porque é uma pergunta que eu gosto de fazer, dependendo do público, pouquíssimas pessoas levantam a mão. Justamente porque realmente estão vivendo esse dia a dia de apenas sobreviver um dia após o outro. E nessa palestra não foi diferente, eu fiz essa pergunta e pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Aquilo já me surpreendeu, E aí eu pedi para uma das pessoas que levantou a mão compartilhar a história, compartilhar a última vez que ela havia comemorado ou se dado um presente. Aí o pessoal levantou a mão e aí uma das mulheres que estavam na plateia, na palestra, ela levantou a mão, pedi para que ela contasse quando é que foi a última vez que ela comemorou. E a história que ela me contou realmente me marcou, eu sempre conto essa história porque para mim teve um significado pessoal muito grande. E foi o seguinte: ela, olha, Bruno, eu me lembro da última vez que eu comemorei uma conquista. Eu falei, poxa, legal, então compartilha com a gente. E a história que ela contou foi o seguinte: olha só, Bruno, eu trabalho nesse restaurante já tem um tempo, Tenho uma função que eu me orgulho muito, mas é uma função simples, tenho o meu salário e tal. O meu marido trabalha como porteiro num prédio, E a gente sempre teve uma vida muito simples. A gente veio do Nordeste, aqui para São Paulo, e a gente sempre batalhou muito, A vida, ela não foi tão fácil para a gente, E a gente teve uma filha, e um dos pactos que a gente fez quando a gente veio para São Paulo e a gente se casou, foi o seguinte, que a nossa filha teria uma realidade, uma vida diferente daquela que a gente teve. E o acordo que a gente fez foi o seguinte: todos os nossos esforços, além de garantir a nossa sobrevivência, a nossa vida em São Paulo, todos os nossos esforços vão ser direcionados para que a nossa filha tenha uma vida diferente. Então, sempre que a gente puder investir na nossa filha para que ela tenha uma realidade diferente daquela que a gente teve, a gente vai fazer. E aí ela começou a contar, que o dinheiro que ela juntava, ela nunca conseguiu colocar a filha dela numa escola particular, mas a filha dela sempre teve os melhores materiais que ela podia comprar. Com muito esforço, ela pagou uma escola de inglês, porque ela entendeu que estudar inglês era importante. Eventualmente, quando ela precisava um reforço de algum professor, alguma coisa, esse casal sempre investiu na educação da sua filha. E aí ela foi contando a história dela e tal, eu falei, puxa, que bacana, que história linda essa que você está contando, mas me diz uma coisa, eu perguntei qual que foi o presente, a comemoração que você fez, como é que está conectada essa história? Ela falou o seguinte: a última vez que eu comemorei foi no fim do ano passado, que foi o seguinte: depois de tanto tempo investindo na nossa filha, chegou a hora do vestibular. Chegou a hora dela encerrar o ensino médio e entrar numa faculdade, numa universidade. E a nossa filha, ela tinha dois caminhos. Ou ela passava numa universidade pública, onde a gente não precisa se preocupar com pagar a mensalidade de uma faculdade, ou ela não faria uma faculdade, porque nós não tínhamos condições de pagar uma faculdade particular e provavelmente ela teria que arrumar um emprego simples, trabalhar e seguir talvez uma trajetória melhor do que a nossa, mas uma trajetória muito parecida. E a última vez que eu comemorei
foi justamente em função disso. No fim do ano passado, chegou o dia que ela já havia prestado o vestibular, aí ela acordou, a primeira coisa que ela foi fazer foi olhar na internet para ver se o nome dela estava na lista, mas a lista não tinha saído, né? E aí a gente ficou na ansiedade, na expectativa o dia inteiro para essa lista sair, até que no fim do dia, finalmente a lista saiu e o nome dela estava entre as aprovadas. E na hora que ela deu essa notícia pra gente, foi muito legal, porque a gente se abraçou, a gente chorou, a gente se emocionou, a gente deu pulo de alegria, porque realmente ela ia ter uma realidade diferente e tudo aquilo que a gente se esforçou tanto para conquistar realmente ia se materializar, né? E, poxa, essa altura do campeonato, eu lá na palestra já estava emocionado, as pessoas acompanhando estavam super emocionadas. E aí eu fiz a pergunta, eu falei, poxa, que legal, vocês pularam, se abraçaram e tal, mas vocês se deram algum presente? Como é que vocês comemoraram essa conquista? E ela falou o seguinte, Bruna, a gente comemorou sim, e foi o seguinte, em função, né, de todos os esforços, principalmente no ensino médio, que a gente precisava dedicar muita energia e os investimentos para a nossa filha, fazia quase 3 anos que a gente não comia uma pizza. Na hora que ela falou isso, me arrepiou total, né? E ela falou, então, depois de tanto tempo, a gente achou justo a gente pediu uma pizza. E a gente pediu uma pizza, não só uma pizza, mas uma Coca-Cola, né? E a pizza chegou, a gente comeu e foi um dia inesquecível, um dia maravilhoso. E o presente que eu me dei, o presente que a gente se deu, foi se permitir comer uma pizza e tomar uma Coca-Cola. E é emocionante essa história porque olha só a simplicidade, né? O fato de construir uma memória através de uma singela comemoração. E eu fiz a seguinte pergunta para ela. Falei, fulana, como é que estava o sabor dessa pizza? Estava diferente? Estava mais gostosa e tal? Ela falou o seguinte, Bruno, eu não sei o que o pizzaiolo colocou naquela pizza, mas foi a pizza mais deliciosa que eu comi na minha vida. E aí todo mundo bateu palma, né? Eu agradeci ela, foi realmente uma mensagem muito bacana e chegou onde eu queria chegar naquela palestra. Mas vamos falar um pouquinho sobre como aquele evento trabalhou no consciente e no inconsciente daquela mulher, né? Porque será que aquela pizza realmente estava diferente? Será que o pizzaiolo tinha colocado algo diferente nos ingredientes? Ou se para ela aquela pizza tinha um sabor especial? É importante entender que toda a nossa mudança ela é física, ela é química, ela é biológica, ela acontece na nossa mente, né? À medida que ela colocou um objetivo, uma meta importante, e na hora que atingiu aquela meta, ela comemorou, naquele momento específico ela construiu uma memória. Ela construiu uma memória muito poderosa, porque a celebração tem esse poder. O que vai acontecer com aquela memória? No curto prazo, talvez 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, ela ainda se lembre com detalhes daquela sensação que ela teve quando a filha passou no vestibular e aquela família comemorou comendo pizza. Mas a tendência destas memórias é que no médio e longo prazo, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, elas não ficam tão vivas. Mas aquela memória que estava no consciente dela, ela foi para o inconsciente. O que isso significa na prática? Toda vez que aquela mulher comer uma pizza, pelo resto da vida dela, pode passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, ela vai se sentir bem e muitas vezes nem vai lembrar o porquê que ela está se sentindo tão bem. Mas no inconsciente dela está registrada uma memória muito poderosa, porque ela tinha uma meta e ela comemorou. E no momento de comemorar, ela construiu essa memória poderosa. E o convite que eu faço para você é: construa memórias poderosas. Estabeleça suas metas, corra atrás, mas nunca, nunca, nunca se esqueça de comemorar. Porque cada vez que você comemorar uma conquista, e não importa o tamanho da conquista, não existe vitória grande, vitória pequena, existe vitória. E cada passo que você dá para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida empresarial, sempre há um motivo para você comemorar. E à medida que você comemora, você está passando sinais para o seu corpo, para o seu sistema.
E sempre que você constrói uma memória que está sendo armazenada no seu inconsciente, você está alimentando o seu sistema de motivação, de energia para sempre buscar mais, para sempre ter mais motivos para comemorar. Então olha só que legal, você estabelece um objetivo, atinge esse objetivo, comemora, ou seja, o que o seu sistema entende? Opa, toda vez que esta pessoa estabelecer uma meta, ela vai ter uma recompensa, vai ter uma comemoração lá no final. Então o que o seu sistema faz? Sua mente, seu corpo, seu espírito? Pô, vamos atrás desse objetivo porque lá na frente vai ter um benefício. E as pessoas que realizam, as pessoas que são felizes, que são motivadas, elas entendem essa sistemática, né? De estabelecer meta, de correr atrás e comemorar. E aí passam a ser colecionadores de memórias poderosas, porque são essas memórias que fazem a diferença na vida de qualquer um. Eu acredito que a gente está nessa vida para colecionar boas memórias. Eu acredito que o empreendedorismo, que as empresas, ou que o seu trabalho, enfim, a sua vocação vai te ajudar a construir essas memórias. Para isso é importante que você entenda onde você quer chegar e, mais importante ainda do que entender aonde você quer chegar, é se apropriar de todas as suas realizações. Então, se esse vídeo fez sentido para você, a primeira coisa que eu vou te pedir é o seguinte: pare por 5 minutos e reflita. O que você quer buscar para a sua vida? E não precisa ser algo grandioso, não precisa ser algo para daqui 5, 10 anos. Pense em algo no curto prazo, para um mês ou para o fim do ano. Pensa no seguinte: Natal deste ano. Qual presente você gostaria de se dar? Pense num presente que pode gerar valor, às vezes uma viagem, uma roupa, algo que você vem namorando há bastante tempo. Qual presente você gostaria de se dar? Defina o presente, depois defina uma meta que, se atingida, vai fazer você merecer aquele presente. Você vai ver que, ao definir isso, a partir do momento seguinte, você vai se sentir mais motivado e engajado a buscar seus objetivos e construir memórias e motivos para comemorar. Legal? Então, se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de curtir, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Legal? É isso e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!